Olá, povo de Cristo, graça e paz, tudo bem com você? Espero que sim. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, a depender do horário que você está entrando com a gente, tá bom? Seja muito bem-vindo, fique à vontade, afinal de contas, aqui é o canal onde todos nós somos alunos da Palavra de Deus, canal Colégio do Discípulo. Para você que está entrando sempre aqui no canal, está sempre deixando seu like, sempre compartilhando, está sempre conversando com a gente, tá bom? Muito obrigado, seja sempre bem-vindo, tá bom? Afinal, esse canal também é seu canal. E para você que está entrando a primeira vez, esse canal pode ser um pouquinho seu também. Basta você se inscrever, tá bom? Deixa o seu like aí para nos ajudar e ative o sininho das notificações e assim você vai ter acesso a qualquer conteúdo novo que a gente colocar, tá? Quando você faz isso, o YouTube vai entender que os nossos conteúdos precisam de uma janela maior de visualização. Então, quando você segue todo esse processo, você nos ajuda muito, tá bom? É rápido, não custa tempo nem dinheiro e você nos ajuda bastante, tá bom? Nós que estamos sempre aqui nesse canal comprometidos a edificar a sua vida espiritual, a falar da palavra de Deus, tá bom? Hoje nós vamos falar da Escola Bíblica Dominical, estamos no segundo trimestre de 2024 da revista da CPAD, a classe dos adultos que está tratando nesse trimestre sobre soteriologia, falando sobre a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Sábado nós falamos sobre escatologia, falamos sobre o céu, falamos sobre o alvo, o destino do cristão. Que bom, né? Essa revista é comentada pelo pastor Osiel Gomes, tá? E nós chegamos na quarta lição que será ministrada no dia 28 de abril. E para você que não me conhece, eu sou Jonathan Cadiz, eu congrego na MIB do Jardim Redentor, no Rio de Janeiro, igreja que é dirigida pelo meu amigo e pastor Rodrigo Lima, e dirigida pelo pastor Emanuel Silva, na nossa matriz sede, que é em Bento Ribeiro, aqui no Rio de Janeiro, tá bom? Eu sou pregador do Evangelho, professor da Escola Bíblica Dominical e sirvo como diácono da Casa do Senhor, tá bom? Bom, nós vimos o início de uma caminhada, afinal, até a revista, ela nos traz uma carreira, né? A carreira que nos está proposta, um caminho aonde nós iremos caminhar esse trimestre. Nós vimos, então, a primeira lição, que falou sobre o início dessa caminhada. Na segunda lição, nós vimos que há escolha, e existe uma porta estreita e um caminho apertado que nós precisamos seguir nessa caminhada. E o destino dessa caminhada. Então nós vimos o início, o meio e falamos um pouco do fim. Vamos ver hoje como que nós devemos se conduzir nessa caminhada. Então nós vamos falar de conduta. Vai lá na descrição porque tem link para ajudar a sua escola bíblica dominical, a sua classe, desde o maternal até os adultos, tá bom? E também, para você que não sabia, fique sabendo agora que não é só da CPAD, a gente também tem material para a Betel, aonde? No grupo manual da EBD, tá bom? Tem leitura diária da Betel também, da CPAD, tem muita dinâmica, subsídio, tem muita enquete, certificado, chamada para sua escola bíblica dominical. Vai lá porque tem muita coisa boa, aproveita, fica com a gente, junto nós vamos sendo edificados pela palavra de Deus. Os dias são maus, né? O mundo está sendo conduzido pelo pecado. A igreja está inserida nesse mundo, mas somos conduzidos pelo Espírito Santo. Todo caminho precisa de um condutor. Então, como o mundo é conduzido, o condutor do mundo é o pecado, é Satanás, nós somos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Nós somos sal da terra e luz desse mundo em trevas. Então a nossa conduta perante esse mundo conduzido pelo pecado precisa ser diferente. O apóstolo Paulo destaca na carta aos Romanos que não se envergonha do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos capítulo 1, versículo 16. Logo, praticar o Evangelho significa ter uma vida transformada de modo que a conduta da pessoa convertida é parecida com a de Cristo. Isso significa que viver o Evangelho não se resume a conhecer as Escrituras Sagradas, e sim adotar seus valores e princípios como estilo de vida. Então, nessa lição, trataremos sobre a conduta cristã nesse mundo enquanto aguardamos o grande dia da redenção. Para essa jornada, nosso Senhor deixou orientações contundentes e necessárias a fim de que os seus discípulos não perdessem o ânimo, mas suportassem as aflições desse mundo. João capítulo 16, no versículo 33, Jesus disse: Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo.
Na sequência, veremos também que o andar do crente deve ser prudente e com sabedoria, principalmente para com os que estão de fora. Por fim, a lição aponta que os dias são maus, e por isso o crente deve ter um modo de vida vigilante, tá bom? Essa lição tem como objetivo apontar o padrão de conduta cristã descrito na palavra de Deus, explicar que a caminhada cristã deve ser conduzida com prudência e sabedoria e advertir qual deve ser o comportamento do crente frente aos dias maus. E para isso nós temos como texto áureo a epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, versículo 5. Andai com sabedoria para os que estão de fora, remindo o tempo. Então Paulo ele fala que nós temos que andar com sabedoria para os que estão de fora. Deus não chama os crentes ao isolamento, mas à separação. O próprio apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 5, do 9 ao 12, já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora escrevi que não vos associeis com aqueles que, dizendo-se irmãos, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. Porque tenho eu em que julgar também os que estão fora? Não julgai vós os que estão dentro? Então o que Paulo diz é que nós devemos nos separar e não nos isolar. Afinal de contas, nós estamos inseridos nesse mundo e nós vamos ver nessa lição que os dias são maus e que a nossa conduta frente a isso tem que ser diferente. Afinal, nós estamos inseridos nesse mundo aonde os dias são maus. Nós vimos na lição anterior, em Filipenses 3, versículo 20, que a nossa pátria é o céu. E nós vimos que o termo pátria significa cidadania. Então nós somos cidadãos de outra pátria, que no caso é o céu. Nós somos peregrinos nessa terra e devemos nos comportar como tais. Devemos viver uma vida para os que são de fora. Um andar diário ao ponto de atraí-los. A nossa vida é praticamente a Bíblia deles. Então é basicamente isso que o apóstolo Paulo está ensinando à igreja de Colossos. A verdade prática diz que a jornada para o céu deve ser feita com prudência e sabedoria, num contexto de oposição à nossa maneira de viver. Então, como nós vimos, toda essa caminhada que nós estamos estudando tem um foco, um objetivo. O objetivo é o céu, quando todos os nossos males, quando tudo aquilo que nos persegue será por fim extinto, e nós vamos estar com Cristo plenamente e eternamente. Então, até alcançarmos esse alvo, esse objetivo, nessa jornada aqui na Terra, nós temos uma conduta. Precisamos viver prudentemente e com sabedoria. Temos que viver o oposto do mundo. E eu estou amando essa lição porque a gente vai falar aqui de muita coisa que a própria igreja está deixando de viver, agindo como nécios. E nós vamos ver o porquê, tá bom? Vamos ver então a nossa leitura bíblica em classe. Ela está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 15 ao 17. Efésios capítulo 5. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Então Paulo diz, vede prudentemente como andai. Na nova tradução da linguagem de hoje, para ficar bem fácil de você entender, Paulo diz, portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Andar é uma metáfora sobre a conduta geral na vida e em seus padrões e hábitos. E aí Paulo diz assim, ó, não andais como nécios, mas como os sábios. Nécio, Paulo está falando, a gente vai ver com mais detalhe mais para frente, mas Paulo está falando sobre insensato, ignorante. Ele se refere à ignorância espiritual, ou seja, aqueles que se acham em trevas. É como se Paulo dissesse, não andem com nossos vizinhos que não têm a luz de Cristo, mas andem como sábios. Andar como sábios denota um estado espiritual de iluminação. Indica que aqueles que forem iluminados pelo Espírito Santo devem ter um padrão diferente de andar, de agir, de viver. Então devemos andar como verdadeiros cristãos. E aí Paulo diz, remindo o tempo. Em outras palavras, aproveitando as oportunidades que nos são dadas. Todos os momentos são preciosos, pois o ambiente em que vivemos nesse mundo é mau. Já disse um historiador
que o tempo geralmente serve o mal, mas deve ser aproveitado para o bem. Por essa razão, Paulo diz, não vos torneis insensatos. Aponta para a imprudência ou loucura em ação. É literalmente sem mente. Em sentido secundário, é tolo, imbecil, desequilibrado. Então, Paulo está sendo bem enfático com a igreja de Efésio. Isso poderia se referir aos cristãos que, tendo escapado do caminho errado da corrupção, voltam aos seus antigos caminhos corruptos. A esses faltam inteligência moral. Em contraste a essa insensatez, o crente deve caracterizar-se por um pleno conhecimento espiritual, por entendimento e sabedoria, de modo a saber qual é a vontade de Deus. Romanos 12, versículo 1 e 2, para experimentar essa vontade que é boa, perfeita e agradável, Paulo primeiro nos indica que precisamos ter um caminho de consagração e não andar como os de fora. A nossa introdução diz, na jornada da vida cristã, o Pai Celestial estabelece o padrão de conduta para a vida eterna. Ele sinaliza como devemos agir ao longo dessa caminhada para o céu. Por isso, como evidência do seu amor e cuidado, preparando tudo para que trilhemos bem o caminho da verdade. O Pai nos corrige em nossa jornada cristã. Por isso, nessa lição, estudaremos a respeito de como devemos nos conduzir pelo caminho que nos leva ao céu. Enquanto vimos na primeira lição os dois caminhos, enquanto na segunda lição nós vimos a escolha de um desses caminhos, e na lição 3 nós vimos o destino desse caminho, a lição 4 vai nos mostrar como se comportar durante esse caminho, como andar nesse caminho, como se conduzir nesse caminho. Se você pega uma das principais vias expressas aqui do Brasil, você vai reparar que durante o caminho terão placas, sinalizações que vão te indicar o que fazer, por onde andar, por onde não andar. Assim é o caminho que nos leva ao céu. Devemos estar alertas para os obstáculos, para como prosseguir, como caminhar. Existe um padrão que nós devemos seguir. Qual é esse padrão? E aonde está esse padrão? Está na palavra de Deus. É ela que vai te conduzir. É ela que vai mostrar como você deve andar, como você deve agir durante essa caminhada, esse percurso. E no tópico 1, nós vemos o padrão de conduta na caminhada cristã. No subtópico 1, nós vemos que Jesus é o nosso padrão de conduta. Subtópico 2, fazendo a vontade de Deus. E subtópico 3, uma vida cristã bem-sucedida. Claro, se você alcança esses dois subtópicos, tendo Jesus como padrão e fazendo a vontade de Deus, você chega no terceiro subtópico, que é uma vida cristã bem-sucedida. O verbo conduzir significa proceder, agir, portar-se, andar. Já a palavra andar, muito recorrente na epístola aos Efésios, no grego, peripatel, significa caminhar, viver, regular a própria vida, segundo o dicionário Strong. Em Efésios 5:8, por exemplo, a linguagem paulina é de contraste entre as condições passadas. Paulo diz, éreas, trevas, e a condição presente do cristão quando ele diz, agora sois luz. Portanto, já que somos luz, devemos andar como filhos da luz. Efésios 5, no versículo 8. Existe um padrão que o Senhor Jesus espera de seus discípulos para fazer a vontade de Deus nessa vida? Obviamente que sim. E esse padrão é justamente mostrado nas Sagradas Escrituras. O comentarista, ele cita que a palavra padrão expressa uma norma determinada por consenso ou por uma autoridade oficial, que se torna base de comparação consagrada como modelo a ser seguido. O nosso Senhor Jesus ensinou o seguinte, lá em João 13, versículo 15, porque eu vos dei exemplo, para que, como eu vos fiz, façai vós também. Ora, esse texto expressa que ele é o nosso modelo de conduta, o nosso padrão de vida. O ministério de Jesus é um exemplo que nós tivemos. É por isso que quando alguém me pergunta assim, por que Jesus se batizou se ele não tinha pecado? Eu digo, porque ele é o nosso norte, ele é o nosso exemplo. Jesus não apenas mandou que fizéssemos, mas ele fez para que nós também fizéssemos. É por isso que o apóstolo Paulo, ele diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo está dizendo, me imitem porque eu imito Cristo. Então eu só posso imitar, seguir o padrão, ter alguém como referência, se esse alguém segue o padrão de Cristo.
Então, o ministério de Cristo demonstrou aspectos do seu caráter que são referências e modelos para todos os que aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador. Suas ações revelam tanto o lado divino quanto o lado humano de sua personalidade marcante e singular. Por exemplo, a humildade de Jesus deve ser seguida. Jesus foi exemplo de humildade, e não só de humildade, mas como também de mansidão. E como eu usei de exemplo aqui o batismo, antes de iniciar o seu ministério, ele vai até o Jordão para ser batizado por João Batista. João Batista se sentiu constrangido em batizar Jesus. E ele disse que era o Jesus que tinha que batizar ele. Mas Jesus insistiu com João que o batizasse, a fim de cumprir toda a justiça. Ele diz para todos aprender com ele, ele está implantando aqui a escola da mansidão, da humildade. Nós devemos o imitar. Só no que ele fez, gente, ele era Deus, ele se humilhou a tal ponto de tomar a forma de homem. Então, no sentido de abnegação, nós devemos seguir Jesus. Filipenses capítulo 2, versículo 5, Paulo fala que esse é um sentimento que não tem que ser apenas dele, de Jesus, mas ele diz que haja entre vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes esvaziou-se de si mesmo. Ele se humilhou, tomou a forma de servo, tomando a forma de homem, e sendo achado em figura humana, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Só nesse texto aqui eu posso dizer que nós temos que seguir o exemplo de abnegação de Jesus, o exemplo de humilhação, de humildade de Jesus, o exemplo de obediência de Jesus, porque ele se esvazia, tá? Ele toma a forma de servo e ele é obediente até a morte e morte de cruz. Então nós também devemos seguir a obediência de Jesus. Nós devemos seguir Jesus também na santificação. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então temos que seguir também a santificação de Jesus, que se resguardou, se separou do pecado e alcançou o objetivo. Também devemos seguir na prática do perdão. Lucas 23, versículo 34, ele está na cruz, sendo crucificado, e ele faz um esforço tremendo, porque Jesus aqui, ele já tinha sido açoitado. Lembrando que antes disso, ele já tinha suado sangue, o que é chamado pela medicina de hematidose, onde os vasos se rompem e no lugar do suor sai sangue. E isso só acontece em casos raros de uma excessiva agonia. Então Jesus aqui já estava passando por uma hemorragia, já tinha sofrido muito. Pilatos mandou açoitar, o açoite era 40 menos 1, 39 chibatadas, com chicotes que tinham 3 pontas, e cada ponta tinha chumbo e osso de carneiro, aonde grudava na carne e arrancava aquela carne. Jesus, ele já estava muito debilitado, mas ele faz um esforço tremendo na cruz. Para quê? Apenas para pedir, Pai, perdoa o que eles fazem. Eu vejo a mesma coisa em Estevão, quando ele perdoa, ele ergue sua voz ao céu e diz, perdoa aqueles que estão me apedrejando. Você tem perdoado a quem te faz mal? Eu não acredito que você não fala com seu irmão da sua igreja, ou até com quem não é da igreja, por causa de coisas passageiras. Claro, tudo bem, ele que está errado, sim, mas Jesus perdoou quem crucificou ele. Quando Judas vai até Jesus para lhe entregar, Jesus chama ele de amigo. Quando Pedro nega Jesus 3 vezes, Jesus vai até a beira da praia, tudo para trazer Pedro de volta. E vai para a beira da praia falar de amor. Então, nós devemos aprender a prática de perdão. Na oração modelo, Jesus ensinou os discípulos, e assim ele ensinou a nós, a orarmos ao Pai. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Jesus ensinou que se nós tivermos uma oferta no altar e lembrar que o nosso irmão tem algo contra nós, não é nós termos algo contra ele, é mais difícil ainda. Se alguém tiver pisado no nosso pé, deixa a oferta, vai se reconciliar e depois deixa a oferta no altar. Jesus foi o exemplo máximo de humildade, de obediência, de abnegação e de perdão. Também de santificação que eu falei, tá? E também devemos seguir o exemplo de Jesus entre tantos e tantos na vida de oração. Eu costumo dizer que aquele que menos precisava orar foi o que mais orou. Menos precisava orar em que sentido? No sentido de ser o próprio Deus. No sentido de ter todo o poder e autoridade sobre a morte, sobre o inferno. No sentido de ter todo o poder e autoridade sobre até a natureza. Ele andou por cima das águas. Ele mandou e os peixes foram parar nas redes dos discípulos. Ele mandou e os pães se multiplicaram.
Ele mandou e uma moeda apareceu na boca do peixe que Pedro pescou. Então ele tinha todo o poder e autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. É bom você entender isso, que Jesus, sendo homem, não deixou de ser Deus. Isso se chama na cristologia de natureza hipostática. Então Jesus ele era 100% humano e 100% divino. Mesmo sendo Deus encarnado, mesmo sendo Emmanuel, Deus conosco, ele teve uma vida de oração. Mateus capítulo 14, no versículo 23. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegado já à tarde, estava ali só. Jesus orou para escolher seus discípulos. Jesus orou para curar pessoas. Jesus orou para repreender demônios. Jesus orou na sua agonia no Getsemane. Jesus orou até quando estava pendurado no madeiro. Jesus teve uma vida exemplar de oração. Então nós devemos seguir Jesus. Ele é o nosso modelo. Em 1 João capítulo 2, versículo 6, aquele que diz que está nele quem? Jesus, deve andar como ele andou. E andar, no grego, é periepatesen, uma palavra frequentemente usada como uma imagem do modo de vida. Quem mantiver um íntimo relacionamento com Jesus Cristo irá demonstrar a realidade desse relacionamento vivendo uma vida cristã. Os tempos dos verbos deixa claro que João está falando a respeito de estilo de vida. O que se está afirmando não é que essa pessoa está salva, mas que ela está vivendo em comunhão com o Senhor. A prova dessa reivindicação, não a prova da reivindicação de ser salva, é que essa pessoa mantém um modo de vida cristão. João, ele deixa claro em 1 João 2,6, que nós acabamos de ler, que os princípios que movem o mundo estão em conflito direto com Deus e com tudo o que ele representa. Então, dessa forma, ninguém que está envolvido pela perspectiva que o mundo tem na vida irá fazer a vontade de Deus e nem mesmo desfrutar das bênçãos eternas conhecidas por aqueles que vivem eternamente. Então, se eu fosse citar cada exemplo que nós temos que seguir de Cristo, eu teria que trazer uma lista aqui que eu não digo nem que essa lição, mas que não daria nessa revista. Nós temos que seguir a misericórdia, o espírito pacificador de Jesus, o amor que Jesus mostrou. E é interessante que Jesus ele mostra amor pelos pecadores. E hoje nós se dizemos parecido com Cristo, mas nós queremos amar somente quem está em Cristo. Veja que Efésios, tanto Colossenses, ele nos traz uma ideia de separação e não de isolamento. Nós devemos amar as pessoas que estão no mundo e não o mundo. Então, Gálatas 5:25, Paulo diz, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. O termo cristão ele foi chamado pela primeira vez em Antioquia, foi para denotar um povo que falava, que andava, que trazia as práticas ensinadas por Cristo. Por isso foram chamados de cristãos, de pequenos cristos, parecidos com Cristo. E aí eu te faço uma pergunta. O nosso andar, no nosso viver, no nosso agir, estamos sendo parecidos com quem? Então, Cristo é o nosso padrão, é o que nós devemos imitar, é o nosso modelo na conduta dessa caminhada. E se nós imitarmos Cristo, nós vamos fazer a vontade de Deus. Afinal, o próprio Cristo disse que ele veio não para fazer a vontade dele, mas a vontade do Pai. João 6, versículo 38, Jesus diz, eu desci do céu não para fazer minha vontade, mas para fazer a vontade do Pai. João 4:34, Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. João capítulo 17, versículo 4, ele diz, eu glorificarei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Então, todo aquele que imita a Cristo, que anda como Cristo, ele faz a vontade do Pai. Na própria oração do Pai Nosso, Jesus ele nos ensinou a buscar a vontade do Pai. Logo, aquele que se diz cristão, ele precisa fazer a vontade do Pai, imitando assim a Cristo. Então, o cristão que deseja ir para o céu, ele procura fazer a vontade de Deus, deixando de lado o caminho do egoísmo, do orgulho, da vaidade. Tudo isso Jesus nos ensinou, inclusive na lição de número 2 sobre a porta estreita, o caminho apertado, nos indicando que não podemos fazer o que nós queremos nessa caminhada. Devemos nos abnegar. E o próprio Jesus disse que nós devemos negar a nós mesmos, tomar cada dia a nossa cruz.
porque é um caminho de renúncia, porque é um caminho de separação. Então, imitando a Cristo, nós fazemos a vontade do Pai, assim como ele fez. E se nós imitamos a Cristo, e se nós fazemos a vontade do Pai, logo nós temos uma vida cristã bem-sucedida. A respeito da vida cristã, o apóstolo Paulo disse que estamos numa competição espiritual. Ele faz essa metáfora em Filipenses capítulo 3, em 1 Coríntios capítulo 9 também, e ele diz que quem está no estádio corre por uma coroa corruptível. Nós, porém, corremos por uma coroa incorruptível. Ou seja, o nosso foco é um prêmio não perecível e eterno, que é o céu. Se nós também estamos em uma caminhada, em um caminho, em busca de um alvo, Paulo então nos mostra que nós devemos procurar o caminho certo para nos acharmos qualificados. O que o atleta faz? Ele se prepara, ele foca, ele treina. Um atleta que não treina, que não foca, que não tem uma vida de exercício físico, uma vida de abstenção de alguns alimentos, ele vai chegar lá atrás. Então, se nós queremos chegar no foco, no objetivo, é preciso ter uma vida separada. É preciso ter uma vida de renúncias, é preciso ter uma vida consagrada, é preciso alguns parâmetros para que nós possamos chegar até o foco, chegar até o objetivo. O comentarista aqui ele vai citar que todos que têm uma vida espiritual bem-sucedida, eles procuram se espelhar em outras pessoas, pessoas ilustres, equilibradas e resilientes. E que Jesus ele foi uma pessoa resiliente, equilibrado e ilustre até a sua morte. De modo que o apóstolo Paulo escreveu sobre o nosso Senhor, exortando que o imitássemos. Filipenses 2,5, de sorte que haja entre vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, Jesus é o nosso modelo de conduta, o nosso padrão de vida. Seguindo Jesus, nós podemos fazer a vontade do Pai e assim alcançar uma vida espiritual bem-sucedida. O tópico 2 nos ensina a fazer a caminhada com prudência e sabedoria. Subtópico 1, o que é prudência? Subtópico 2, não andeis como nécio. E subtópico 3, andeis como sábios. Então vamos aprender o que é prudência. Vamos aprender o que é ser nécio e não andar como nécio. E vamos aprender o que é ser sábio e andar como sábio. Então, o que é prudência? Podemos dividir o capítulo 5 de Efésios em 3 partes. A parte 1, a caminhada do cristão com amor, né? Do 1 ao 14. A parte 2, uma caminhada sábia, do 15 ao 17, onde nós lemos. E a parte 3, uma trajetória cheia do Espírito Santo. Nessa lição, na leitura bíblica em classe, nós estamos aqui falando sobre a parte 2 que eu citei aqui, que o autor está citando, que é uma caminhada sábia. Então, nós nos deteremos na segunda parte. O apóstolo Paulo ensina a respeito da caminhada do cristão nesse mundo, e neste capítulo a palavra prudência se destaca. De acordo com o Antigo Testamento, a palavra prudência tem conotação de compreensão, discernimento. Sábio Salomão escreve, Provérbios 9, versículo 9, dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo, e ele crescerá em entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo a prudência. Então aqui o termo traz a ideia de ensino, de instrução, de capacidade para ensinar. No Novo Testamento, lá em Efésios 1:8, nos deixa bem claro que fala sobre algo que Deus derramou sobre nós, ou seja, toda a prudência, entendimento, conhecimento e amor à vontade de Deus. Então podemos conceituar a prudência como virtude que nos permite agir com cuidado e moderação diante de situações desafiadoras. É uma razão prática que nos permite discernir entre as escolhas mais adequadas para fazer o bem. Tiago 1,17, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, prudência no contexto do Novo Testamento é uma virtude vinda de Deus que nos permite, com cuidado e moderação, agirmos diante de situações desafiadoras. Então, isso nos permite, fazermos as escolhas corretas, discernir entre o bem, fazer aquilo que é prudente, tá? E assim não andar como nécio. Agora, o que Paulo quer passar aqui quando ele fala não andeis como nécio, então esse adjetivo asofros traz a ideia de alguém insensato, como eu disse no começo, tolo, ignorante, embotado. Jesus usa esse termo lá no caminho de Emaús, é tardio em aprender. Aí ele faz uma
um paralelo e ele manda agir como sábio e não como nécios, ou seja, não agir como tolo, mas agir diligente, cuidadosamente, ser sábio, ser cheio do Espírito Santo para cumprir essa vontade de Deus. Então, ser nécio reflete uma vida ignorante espiritual, a ausência de sabedoria e desprovida de luz divina, como eu disse no começo. Então, significa estar imerso numa jornada de pecado. Essa é a vida de nécio. É o que Paulo fala aos Efésios, por exemplo, em que noutro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós antes andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Andar como nécios, né, na verdade, é andar imprudentemente, andar mergulhado nas trevas, na carnalidade, e esses jamais podem fazer a vontade do Senhor e agradar ao Senhor. Em contraste com essa vida mergulhada nas trevas, Paulo convoca que nós andemos na vida da luz. Andeis como sábios. É uma exclamação muito feita por Paulo, e o adjetivo que Paulo usa para qualificar quem caminha para o céu, né, ele chama de sábio, no grego, como eu disse no começo, é sophos. É uma pessoa hábil, é uma pessoa perita. Esse adjetivo descreve, em essência, a vida do cristão dirigida pelo Espírito Santo. Ora, os que andam no Espírito caminham na luz, na santidade, e têm sabedoria. O Colossenses capítulo 4, versículo 5, que nós lemos no texto áureo, diz: andai com sabedoria para os que estão de fora, remindo o tempo. Paulo está usando exatamente esse termo, como Paulo diz, por exemplo, em Efésios capítulo 1, no versículo 8. Paulo diz que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência. Então, por meio da luz divina que habita o crente, seu andar é com discernimento e sabedoria. Então, é essa sabedoria que nos faz agir com prudência, que nos faz saber discernir entre o que deve e o que não deve fazer. Então, há um compromisso de jamais voltar à conduta antiga do mundo. Contudo, é relevante compreender que essa sabedoria não é humana, não surge de cursos acadêmicos, ela é espiritual, vem de cima. Por meio dessa sabedoria, andamos em santidade e nos tornamos semelhante a Jesus. Então, essa sabedoria foge da lógica. Não é uma sabedoria que você vai ter no curso de teologia. Não vai ter um certificado para quem alcançar essa sabedoria. Essa sabedoria, ela vem de Deus, e ela é produzida naquele que anda segundo a vontade do Pai. Então você tem uma sabedoria vindo do alto que faz você andar com prudência, andar com zelo, com cautela, saber o que deve e o que não deve fazer. Voltar ao curso antigo é voltar para as trevas, é voltar a andar como tolo, é deixar-se ser guiado novamente pela insensatez. Então Deus nos convoca a andar como sábios, e andar como sábios é andar com prudência, e essa prudência vem por causa dessa sabedoria do alto que age em nós através da iluminação do Espírito Santo. Então a sabedoria do crente o faz discernir entre o que deve e o que não deve fazer. Agora o tópico 3 fala sobre vencendo os dias maus. Subtópico 1, remindo o tempo. Subtópico 2, remindo o tempo e a volta do Senhor. E subtópico 3, os dias são maus. Então, bem rapidinho, o que dá para a gente pegar disso aqui? Remir o tempo é basicamente, o verbo remir, da tradução do grego, é exagorazo, e significa que possui dois sentidos básicos. O primeiro é redimir, resgatar do poder de outro pelo pagamento de um preço. O segundo é comprar para uso próprio. Esse termo era muito usado para os compradores e basicamente significa pechinchar, é saber estudar o melhor preço. Então podemos dizer que remir é uma expressão usada para se referir à sabedoria dos compradores, que esperavam o momento certo para comprar de acordo com o melhor preço oferecido pelo mercado. Então, quando Paulo usa essa expressão, remindo o tempo, Paulo ele se refere ao cristão que se conduz de maneira proveitosa e sábia no contexto deste mundo. Então, Paulo está dizendo que nós, como sábios, devemos saber aproveitar o tempo, remir o tempo. E nós precisamos remir esse tempo pensando na vinda de Jesus. Quando se falava a respeito de remir o tempo entre os cristãos primitivos, estes tinham em mente a iminência da segunda vinda do Senhor Jesus. Ou seja, esse esperado acontecimento poderia acontecer a qualquer momento. Por isso os cristãos eram incentivados a procurar sabiamente aproveitar todas as oportunidades, em especial no sentido de se prepararem espiritualmente para aquele dia. Assim,
a perspectiva da iminente volta do nosso Senhor Jesus faz que não percamos tempo com coisas banais, antes nos exorta a viver de maneira sábia, santa e piedosa, pois o Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento. Não percamos o entendimento, a esperança da iminência da volta de Jesus. Pode ser a qualquer momento. Você que está me assistindo aqui nesse vídeo, no YouTube, eu aproveito para lhe dizer, cuidado com o que você assiste na internet. Muitos não têm mais a esperança nessa iminência, mas Paulo tinha tanto que ele aconselha os cristãos a remir o tempo, a aproveitar todas as oportunidades, tendo em vista que Cristo já estava às portas. E Pedro diz que ele não retardou a sua promessa, ele não tem ela por tardia, como alguns têm. Antes, ele está tendo paciência. Então, remir o tempo na perspectiva da segunda volta de Jesus é aproveitar as oportunidades para se preparar, é estar sempre prontos, é estar sempre preparados, aguardando ansiosamente a volta de Jesus. E aí ele fecha falando sobre os dias maus. Há uma igreja nesse mundo, nesses dias maus, que aguarda esse retorno de Jesus. Essa expressão, os dias são maus, revela que estamos inseridos numa sociedade dominada pelo pecado, que pode tomar o nosso tempo e nos levar a praticar o mal. Não podemos nos confortar com essa possibilidade. Não podemos ser insensatos a tal ponto, mas entender qual seja a vontade de Deus. E nesse tempo onde os dias são maus, a vontade de Deus tem a ver com, como cristãos, aproveitarmos o tempo para fortalecer nossa vida espiritual. E como que nós podemos fazer isso? Praticando o bem, de uns para com os outros, lendo a palavra de Deus, orando, se consagrando e congregando, estarmos prontos e juntos como igreja aguardando a vinda do Senhor Jesus. Sabermos que nós estamos inseridos num mundo mau, mas que um dia a trombeta irá tocar. Remir, aproveitar o tempo e as oportunidades para cada vez mais nos fortalecermos em Cristo e levarmos outras pessoas a esse conhecimento. Então assim nós vamos chegar no final dessa caminhada sendo bem-sucedidos. O crente deve fortalecer a sua vida espiritual para lidar com as adversidades dos dias maus, tá bom? A nossa conclusão diz que em nossa caminhada para as mansões celestiais, precisamos seguir o padrão divino, isto é, as normas determinadas pelo Pai que estão inseridas na sua palavra. No 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que diz que toda a Escritura é divinamente inspirada. É preciso viver sábia e prudentemente, aproveitando bem as oportunidades de fazer o bem, e não deixarmos-nos dominar pelos dias maus, na certeza de que a vinda do Senhor se aproxima, e isso nos incentiva a viver de maneira santa. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu espero ter contribuído com mais essa lição. Aguardo você aqui no canal Colégio do Discípulo para que possamos remir, aproveitar o tempo estudando junto a palavra de Deus. Se Jesus não voltar até lá, eu aguardo você nas próximas lições. Fique na paz, um abraço e Deus lhe abençoe poderosamente.